Minha família possui uma pequena cabana nos arredores de uma cidade no estado da Carolina do Norte. Esta antiga cabana de madeira é uma espécie de herança familiar que todos nós relutamos em nos desfazer, pois é de onde nossa família se originou. Mas há outro motivo pelo qual não a vendemos, e esse motivo é uma história muito interessante ligada a esse lugar, uma história que pode ser fascinante para um observador neutro, mas que deve ter sido bastante assustadora para minha avó, que foi quem realmente viveu essa experiência. Era o verão de 1988, um ano antes de eu nascer, e, naquela época, minha avó estava sozinha na cabana. Meu avô faleceu antes de eu nascer, mas quase todos os verões eles passavam 2 semanas completamente isolados da civilização, com nada além de esquilos como companhia. No entanto, após a morte do meu avô, ela decidiu manter essa tradição, continuando a ir à cabana como uma forma de lidar com a dor. Assim, em junho de 1988, ela chegou àquele lugar sozinha pela primeira vez. A velha casa não tinha televisão, mas havia um velho rádio com o qual ela ouvia uma estação agora extinta, a favorita do meu avô. A estação, como a maioria, costumava fazer breves intervalos para notícias, e um dia minha avó ouviu a notícia sobre uma série de atentados terroristas que estavam acontecendo na Geórgia e no Alabama, deixando muitas pessoas feridas. A polícia já tinha um suspeito que queria conversar, mas o homem estava foragido antes que conseguissem pegá-lo. Havia a suspeita de que ele estava escondido nas colinas de seu estado natal, que não era outro senão a Carolina do Norte. O homem mencionado nas notícias era alguém muito perigoso, e o repórter que fazia a cobertura deu uma breve descrição do suspeito. Era um homem de estatura média, com cabelo escuro e olhos claros. Seu nome era Klaus Belmont. Minha avó costumava dizer que o nome ficou gravado em sua memória desde a primeira vez que o ouviu no rádio, principalmente por causa da canção de Natal sobre o Papai Noel. Naquele momento, ela se pegou assobiando a canção pela casa, mesmo sabendo que era considerado azar cantar isso no meio do verão. Algumas horas se passaram, e entre as canções country da estação e um programa de histórias românticas que era um de seus favoritos, minha avó esqueceu um pouco sobre a história do noticiário. O sol começou a se pôr no horizonte, enquanto ela relaxava lendo um livro, encostada no velho sofá, que, a propósito, ainda está na cabana, ouviu alguém batendo na porta. Isso era bem estranho para ela, pois não estava esperando ninguém e os únicos vizinhos que tinha estavam a cerca de 1 quilômetro de distância. Com uma apreensão compreensível, levantou-se e caminhou até a porta da frente da cabana. Ao abri-la, encontrou um homem de estatura média, com olhos claros, um bigode escuro e um chapéu de cowboy impressionante. Sendo a pessoa gentil que minha avó era, cumprimentou-o com um boa noite e perguntou como poderia ajudá-lo. Boa noite, senhora, começou o homem. Desculpe incomodá-la, mas preciso lhe pedir um pequeno favor. Ele então perguntou à minha avó se tinha algum alimento que pudesse lhe oferecer, dizendo que também possuía uma cabana na área e tinha vindo visitar sua propriedade apenas porque se esqueceu de pegar comida para sua cabana, e foi assim que ficou sem nada para a noite. Como minha avó conta, era claro que o homem era muito astuto, ele estava sendo educado e gentil com ela para ganhar sua confiança, e ela, instintivamente, o convidou a entrar, sem pensar muito sobre isso. De fato, minha avó geralmente mantinha a despensa abastecida com todos os tipos de alimentos secos e enlatados, então sempre tinha algo à mão. Ela encheu a mochila do homem com comida seca e frutas, mas em um certo momento, levantou o olhar e olhou para ele. Foi quando ela parou e perguntou seu nome. Minha avó disse que ele disse que seu nome era Claire. Então ela pediu seu sobrenome e, por algum motivo inexplicável, ao invés de inventar um sobrenome, ele disse seu nome verdadeiro, Belmont. Esse sobrenome imediatamente acionou alarmes em sua mente. Ela não tinha certeza, mas isso era suficiente para lhe causar um mau pressentimento no fundo do estômago. Considerando que isso foi muito antes de os celulares existirem e que a cabana não tinha nem mesmo uma linha telefônica, a forma mais eficaz de comunicação externa era gritar. E mesmo assim, era bastante difícil para alguém ouvir a 1 quilômetro de distância. Minha avó diz que naquele momento, o medo começou a invadi-la. Ao avaliar suas opções, percebeu que a única coisa que tinha para se defender era um velho sinalizador, e se a situação fosse tão ruim quanto pensava, um sinalizador não seria suficiente para lidar com aquele estranho. Assim, decidiu agir.
minha avó decidiu astutamente agir normalmente. Ela sabia que, se fingisse estar desinformada, desse um pouco de comida ao homem e o deixasse passar, ele talvez não ficasse agressivo. E, se tivesse a sorte de sobreviver àquela noite, poderia dirigir-se à cidade na manhã seguinte e contar à polícia que o homem que eles procuravam tinha passado pela cabana. Mas então, assim que estava prestes a perguntar educadamente para ele ir embora, ele disse algo que mudou tudo e fez todos os pelos de seu corpo se arrepiarem. Na verdade, eu tenho mais um pequeno favor a lhe pedir. Você tem um lugar nesta cabana onde eu possa descansar e passar a noite? Minha avó sempre dizia que houve um momento de silêncio tenso em que ela olhou o homem olho a olho e pôde ver uma mistura de desespero e maldade em seus olhos. Ela tentou com todas as suas forças permanecer calma enquanto dizia: sinto muito, mas não tenho espaço para receber ninguém. Então, Claire puxou uma arma de sua jaqueta, apontou-a para ela e disse: sinto muito, eu esperava que você não dissesse isso. E, para aqueles que ainda não perceberam, o homem à porta de sua cabana não era Claire Belmont ou qualquer outro nome falso que ela havia inventado na hora, e este homem era Klaus Belmont, o próprio terrorista que causará muitas mortes. Minha avó disse que esse foi, de longe, o momento mais assustador de sua vida. Mas não pelos motivos que você pode imaginar. Como ela disse, nunca teve medo de morrer nas mãos dele. Ela estava com cerca de 70 anos na época e achava que já havia feito as pazes com Deus há muito tempo. Mas o que realmente a assustava era o quão estranhamente normal esse cara era. Mesmo depois de tirar a máscara e mostrar seu verdadeiro rosto, ele continuou educado e cordial com minha avó, chegando até oferecer ajuda com os afazeres da casa pela manhã. Obviamente, ela lhe disse que era mais do que capaz de cuidar de si mesma e que definitivamente não queria que o FBI pensasse que ela estava confortável com ele passando a noite lá. Mas ainda assim, ele não era nada como o maníaco descontrolado que ela imaginara depois de ouvir o noticiário. Minha avó costumava dizer que a única vez em que ele realmente deu uma dica de quem era ou do que havia feito foi quando disseram a graça antes do jantar. Ela nunca conseguiu lembrar exatamente o que ele disse, mas foi algo como: no final, os justos prevalecerão. Esse era um homem que havia literalmente assassinado centenas de pessoas e tentado matar centenas mais em uma série de bombardeios horríveis. Portanto, ela simplesmente não conseguia processar o fato de que ele se referia a si mesmo como justo. Isso a assustou mais do que poucas coisas no mundo até aquela noite. Minha avó disse que se sentia diante de um demônio de carne e osso, e só de pensar em compartilhar uma mesa com ele fez seu estômago simplesmente se fechar. Portanto, não é surpreendente que ela mal tocasse sua comida. Depois do jantar, ela foi para o seu quarto enquanto Klaus se acomodou no velho sofá. Enquanto estava em seu quarto, minha avó não conseguia dormir um minuto. De certa forma, ela esperava que a qualquer momento ele entrasse ali e simplesmente encerrasse sua vida. Mas, como já mencionei, isso não era algo que a aterrorizava. No entanto, isso não foi o que aconteceu. Em vez disso, quando se aproximava da meia-noite, ela começou a ouvir um som parecido com um rotor e, de repente, a cabana ficou completamente iluminada. Uma intensa luz branca brilhante pairava sobre todo o lugar. Então, ela percebeu que era um helicóptero. Naquele momento, achou que era apenas uma questão de tempo até que um grupo de agentes do FBI rompesse em sua cabana. Mas ela não queria deixar o quarto. Ela esperou alguns momentos enquanto o motor do helicóptero continuava a soar alto acima, mas ninguém entrou na casa. Ao contrário, em um certo ponto, o helicóptero simplesmente começou a voar para longe. Ela disse que deve ter adormecido, porque, na próxima vez que acordou, a cabana estava completamente iluminada, mas desta vez não pelas luzes de um helicóptero. Era apenas a luz do sol da manhã. Klaus ainda estava na sala. Quando ela saiu do quarto, Klaus disse: "Vó, bom dia. Espero que você não se incomode, mas eu preciso ir agora." Eu também não tinha comida para o café da manhã. Com isso, ele pegou sua mochila e saiu pela porta da frente. E, enquanto minha avó estava paralisada, ainda tentando processar o que tinha acontecido na noite anterior, ele disse: "Eu só espero que você não me entregue, querida." Ele então caminhou para a floresta e desapareceu. Foi apenas mais tarde naquele dia,
quando ela estava na cidade, que soube que o homem que tinha estado com ela naquela noite era o terrorista mais procurado do país. Minha avó relatou o que aconteceu para a polícia local, mas, incrivelmente, o FBI nunca conseguiu encontrar Klaus Belmont. Eles nunca puderam descobrir por que ele não atacou minha avó ou por que simplesmente desapareceu na floresta. Em qualquer caso, essa história acabou se tornando uma parte valiosa de nossas tradições familiares. Até hoje, enquanto relembramos aqueles dias passados, não podemos deixar de nos perguntar no que aconteceu com Klaus Belmont. Meu nome é Robert, e a história que estou prestes a contar aconteceu quando eu tinha 15 anos. Naquela época, eu vivia no meio do nada, em uma pequena cidade com uma população de menos de 300 habitantes. Antes disso, eu morava em um apartamento no centro da cidade com minha mãe, onde passei a maior parte da minha vida. No entanto, devido a problemas financeiros, acabei me mudando para a pequena cidade nos arredores da cidade, para uma casa que pertencia ao namorado da minha mãe na época. Essa foi a minha primeira vez vivendo em um lugar assim, e devo dizer que eu odiava tudo a respeito. A propriedade para a qual nos mudamos estava localizada entre uma igreja, um cemitério e uma velha escola abandonada. Você pode imaginar quão feliz eu estava com isso. De todos esses lugares, cada um mais sinistro que o outro, a escola abandonada era o prédio mais próximo que tínhamos, a apenas 20 ou 30 metros de distância da casa. Agora, posso lhe dizer que tenho um verdadeiro arsenal de histórias aterrorizantes sobre esse lugar. Tantas que provavelmente poderia escrever um livro só com elas, desde risadas de crianças no meio da noite que vinham de lá até episódios constantes de paralisia do sono, os quais nunca experimentei até viver nesse lugar. Mas a história que estou prestes a contar se concentra em algo muito mais aterrorizante. Naquela cidade, não havia internet, o que foi um completo pesadelo para mim, já que vinha de uma grande cidade. Antes da mudança, passava a maior parte do meu tempo livre assistindo a vídeos no YouTube e jogando online, pois nunca fui muito sociável. No entanto, uma vez que nos estabelecemos naquela pequena cidade, no meio do nada e completamente longe da tecnologia, não tive escolha a não ser me entreter com os poucos jogos que ainda tinha instalados no meu computador ou apenas assistir aos mesmos 10 filmes que tinha em DVD repetidamente. Na noite do incidente, era por volta das 3 da manhã. Todos estavam na cama, mas eu havia permanecido acordado, concentrado no meu computador, jogando um velho jogo da série Hitman que tinha instalado antes da mudança. Enquanto jogava, usei meus fones de ouvido o tempo todo, então não consegui ouvir nenhum som externo. Mas, em algum momento, pausei o jogo e foi então que achei que ouvi um som de folhas farfalhando vindo do quintal perto da minha janela. Tirei os fones de ouvido e fui até a janela, me inclinei e olhei para baixo, mas não vi nada. Meu quarto ficava no segundo andar da casa, e abaixo dele estava a cozinha, que também tinha uma porta que levava ao quintal. Após ouvir o farfalhar das folhas lá fora, houve um silêncio inquietante. Confesso que já estava nervoso, mas logo esse silêncio foi interrompido pelo latido frenético de nossos cães do lado de fora, que ecoava por toda a casa. Ao ouvir isso, corri escada abaixo para procurar minha mãe e meu padrasto, que tinham seu quarto no porão, o que significava que eu precisava passar pela cozinha para chegar até eles. Quando cheguei ao fundo da escada, perto da cozinha, comecei a ouvir batidas e gritos à minha direita, onde ficava a porta do quintal e onde os cães estavam apenas latindo. Naquele momento, congelei. Eu estava completamente paralisado, primeiro por medo e segundo porque não queria me mover e deixar quem quer que estivesse lá me visse. Mas, para minha sorte, minha mãe e seu namorado também ouviram toda a comoção e ele me encontrou na escada, ao mesmo tempo que o horrível barulho de batidas e gritos começava. O namorado da minha mãe foi até a porta dos fundos e perguntou ao homem o que ele queria, e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Olhando pela pequena janela na porta, meu padrasto notou que o estranho no quintal estava encharcado de sangue. Juro que isso foi uma das coisas mais assustadoras que já vi na minha vida. Aquele homem estava coberto de sangue da cabeça aos pés, no entanto, não parecia estar ferido, apenas muito desesperado. Quando meu padrasto perguntou ao homem o que tinha acontecido com ele e o que ele queria, ele começou a falar que estava sendo perseguido pela floresta, que havia um grupo de pessoas tentando matá-lo e que haviam atirado e o ferido.
Nesse ponto, o homem começou a implorar para que o deixássemos entrar, para que pudesse se esconder e usar nosso telefone. Meu padrasto disse a ele para se afastar da porta e mostrar onde ele havia sido atingido, mas ao fazer isso, o homem rapidamente mudou sua história. Agora, ele começou a dizer que não era seu sangue, mas sim de seu parceiro, algo que ele não havia mencionado em nenhum momento. Então, ele começou a divagar, e nesse ponto, meu padrasto lhe pediu para ir embora e fechou a porta em sua cara. Foi então que as coisas tomaram um rumo muito assustador. Ao ver a porta fechada, o homem começou a bater freneticamente e gritar para ser deixado entrar. Mas, enquanto fazia isso, seu tom mudou de suplicante para exigente, e de exigente para ameaçador e violentamente aterrorizante. O homem começou a chutar a porta e a ameaçar matar meu padrasto. Enquanto isso, ele continuava dizendo a ele repetidamente para sair e avisava que chamaria a polícia. Em meio a todo esse caos, meu coração estava pulsando tão forte que parecia que iria explodir a qualquer momento, enquanto minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Meu padrasto me disse para pegar o telefone da casa e chamar a polícia imediatamente. Enquanto estava ao telefone com a polícia, vi minha mãe correr para baixo até seu quarto e depois subir novamente com a arma do meu padrasto, colocando-a em suas mãos. O homem na porta continuava batendo de maneira irracional, enquanto ele gritava ameaças e ao mesmo tempo dizia que iria ser morto pelos homens na floresta por causa de nós. Isso era completamente assustador e aterrorizante. Aquela situação se tornou um agonizante jogo de espera enquanto eu estava ao telefone com a polícia, contando os minutos até que eles chegassem. Durante todo esse tempo, o homem estava batendo na porta e tentando entrar a todo custo, até que em um determinado momento ele começou a gritar de uma forma angustiante, como se estivesse muito apavorado e desesperado, e começou a dizer que os homens estavam vindo, que estavam ao redor de nossa casa com suas armas e que iam começar a atirar. Naquele momento, meu padrasto já havia apagado todas as luzes da casa, para que ninguém pudesse ver onde estávamos e potencialmente nos atirar, caso ele estivesse dizendo a verdade. E enquanto todos na casa estavam imersos em pânico, finalmente, após o que pareceu uma eternidade, sirenes começaram a se ouvir se aproximando. Meu padrasto me fez olhar pela janela voltada para a direção da estrada, para que eu pudesse avisar quando eles chegassem. Enquanto esperava ansiosamente pela chegada da polícia, não pude deixar de olhar ao redor, me perguntando se o homem estava realmente mentindo. Mas, naquele momento, pude ver as luzes azuis e vermelhas estacionando em frente à nossa casa. Foi então que acendi as luzes e comecei a chamar sua atenção pela janela. Todos nós ainda estávamos em estado de pânico, trancados dentro da casa, quando os alto-falantes do carro da polícia começaram a exigir que o homem saísse da varanda com as mãos para cima e então se deitasse no chão. Felizmente, o homem obedeceu e não resistiu à prisão. Logo, os policiais o levaram para a delegacia. Devo dizer que, após esse incidente, não consegui voltar a dormir pelo resto da noite. No final, descobrimos que o homem havia tentado originalmente arrombar nosso porão, onde ficava o quarto da minha mãe e do meu padrasto, antes de começar a bater na porta dos fundos. Também soubemos que esse homem morava perto de nossa casa e era um viciado que já tinha tido esse tipo de surto psicótico antes. No entanto, mesmo assim, nada disso explica de onde veio o sangue que ele tinha sobre si na hora e o que ele pretendia fazer se o tivéssemos deixado entrar. Meu nome é William, mas todos me chamam de Will. Eu vivo em uma cidade rural no Texas, onde a cidade mais próxima fica a cerca de 20 minutos de distância pela estrada. A experiência que estou prestes a contar aconteceu quando eu acabei de completar 18 anos. Antes de tudo isso acontecer, eu tinha ido para a cidade jantar em um novo restaurante de sushi que havia acabado de abrir e que rapidamente se tornou um dos meus lugares favoritos. Depois disso, decidi ir para a casa da minha avó, em vez de seguir direto para casa. Para te dar um pouco de contexto, minha avó mora na mesma cidade, mas em uma fazenda com uma grande extensão de terra. Para chegar à casa dela, você precisa fazer um desvio por um longo caminho de terra que leva cerca de meio quilômetro. Cheguei lá por volta das 21 horas, entrei na casa e cumprimentei minha avó e meu irmão, que mora com ela. Eu havia feito isso com frequência desde que meu avô faleceu, ou assim, pelo menos eu poderia fazer companhia a ela.
Meu irmão e eu levamos o cachorro da minha avó para fazer xixi por volta das 22h30 e ficamos do lado de fora ouvindo música e conversando por um tempo. Nesse momento, comecei a sentir um pouco de frio, porque, bem, isso era leste do Texas, e eu não estava acostumado ao frio da noite. Mas, naquela época, o clima estava um pouco louco, com uma série de dias muito quentes e noites quase congelantes. O fato é que meu irmão e eu decidimos voltar para dentro, mas, quando estávamos prestes a fazer isso, eu percebi, de relance, algo se movendo perto do grande galpão de metal, a alguns metros da casa. A princípio, não dei muita atenção, pois não era incomum ver guaxinins e cervos farejando pelo quintal, e além disso, o cachorro da minha avó não estava latindo, então pensei que poderia ser apenas uma ilusão dos meus olhos. Finalmente, voltamos para dentro da casa, e minha avó foi dormir por volta das 23 horas. Meu irmão e eu ficamos acordados jogando videogame por um tempo. Quando eram cerca de 2h30 da manhã, eu estava realmente cansado e pronto para ir para casa, então pedi ao meu irmão que me acompanhasse até a porta e garantisse que eu chegasse ao meu carro, porque sempre fico um pouco paranoico, especialmente à noite. Ele brincou com isso, mas disse que faria. Quando saí da casa, desliguei a luz e fechei a porta. Eu estava um pouco assustado, como de costume, porque a verdade é que, quando dirijo sozinho à noite, sempre sinto medo, e, honestamente, não sei exatamente o que causa esse sentimento. Não sei se é o medo de algo ruim acontecer ou das criaturas que se escondem nas sombras, ou se é apenas algum tipo de fobia da noite. A verdade é que não sei ao certo, só sei que isso acontece comigo. Mas estou me desviando da história. A verdade é que eu pedi ao meu irmão para me acompanhar até o carro, e ele finalmente concordou. Entrei no meu carro, tranquei as portas imediatamente, comecei a dar ré e, enquanto olhava pelo espelho retrovisor, vi que as luzes da varanda estavam se apagando. Enquanto dirigia de volta pela estrada de terra, cheguei em casa em cerca de 10 minutos e fiz um pouco de sorvete antes de sentar e começar a assistir a vídeos no YouTube. Passaram mais 15 minutos ou mais quando recebi uma chamada do FaceTime do meu irmão, que eu atendi, é claro. Quase instantaneamente, percebi que ele estava em pânico com algo, mas ele não disse nada de imediato, então perguntei o que havia de errado. A seguir, vou tentar parafrasear o que meu irmão me contou. Ele basicamente disse que, depois que eu saí, ele voltou para fora para ouvir música e sentar na varanda. Ele tinha a música no telefone bem alta, o que normalmente abafava os ruídos dos animais vindo da floresta próxima. Depois de alguns minutos ouvindo música, ele disse que ouviu um som que parecia metal sendo atingido, então rapidamente parou a música e ouviu atentamente para ver se conseguia ouvir o som novamente. Ele se levantou e olhou em direção ao toldo na casa do barco, que ficava a alguns metros de onde estava, e disse que viu uma luz fraca brilhando perto da casa do barco, mas então ela se apagou rapidamente. Nesse ponto, ele começou a ficar assustado, então voltou silenciosamente para dentro da casa e fechou a porta atrás dele. Ele correu para o quarto nos fundos da casa, acho que sem pensar em acordar nossa avó, e pegou seu revólver. Correu rapidamente para fora e viu o brilho da lanterna se mover, e então ela se apagou assim que ele percebeu. Ele caminhou até a beira do pátio de concreto e olhou para dentro da casa do barco com o revólver ao seu lado. A única coisa que iluminava a casa do barco era a luz fraca vindo da casa. Ele disse que tentou fazer a voz mais intimidadora que pôde e disse: "Quem diabos está lá fora?", para o que não houve resposta imediata, exceto por um leve toque que corroborou o fato de que alguém estava lá. Tenha em mente que isso aconteceu no meio do campo, em uma cidade com uma população de pouco mais de 1000 pessoas, e as casas mais próximas, do outro lado do lago, estão a milhas da estrada principal, então nenhuma pessoa bem intencionada se depararia com a casa da minha avó a essa hora da noite. Além disso, minha avó já teve problemas com pessoas bisbilhotando na propriedade no passado, então isso não é algo que levamos na brincadeira. E, para ser sincero, não sei por que meu irmão não ligou para a polícia, mas você deve lembrar que há literalmente um único policial em toda a cidade, sem mencionar que eram 3 horas da manhã, então levaria pelo menos 30 minutos para o policial aparecer. De qualquer forma, meu irmão pediu à pessoa que se mostrasse, repetindo essa pergunta várias vezes.
Ele confessou que praticamente se fez nas calças quando uma figura magra emergiu do galpão de barcos com uma lanterna na mão. Embora meu irmão não pudesse ver características distintas da pessoa, ele definitivamente percebeu que era um homem mais velho e que não era ninguém que conhecêssemos, especialmente ninguém que deveria estar em nossa casa do barco às 3 horas da manhã. Ele ergueu o revólver e apontou para o homem, gritando novamente: "Quem diabos é você?" O homem ainda estava em silêncio e começou a caminhar lentamente em sua direção. Meu irmão puxou o cão do revólver e deu ao homem um aviso verbal final: "Eu juro que vou te atirar. Quem é você e por que está aqui?" O homem rapidamente levantou as mãos e disse: Ei, calma, cara." A voz dele soava ameaçadora enquanto continuava caminhando em direção ao meu irmão. Diante do avanço do estranho, meu irmão disparou um único tiro, logo acima da cabeça do homem, o que finalmente foi entendido como um sinal de que meu irmão estava a sério. O cara rapidamente saiu correndo a pé pelo caminho de entrada, e meu irmão gritou: "Da próxima vez, não pretendo errar", e então correu rapidamente para dentro para acordar minha avó, que de alguma forma conseguiu dormir durante toda a confusão. Ela não parecia preocupada o suficiente para chamar a polícia, mas, claro, depois de ouvir tudo isso, tudo o que consegui pensar foi: quais eram as verdadeiras intenções do homem? Ele era apenas um viciado em drogas bisbilhotando para roubar algumas ferramentas ou dinheiro, ou suas intenções eram muito mais sinistras? Outra pergunta que me assombra sobre toda a situação é: quantas vezes isso aconteceu depois que minha avó e meu irmão foram para a cama e nós simplesmente não soubemos? Ele estava nos observando a noite toda? Então pensei sobre o que poderia ter acontecido se meu irmão tivesse desligado as luzes e trancado as portas atrás de mim quando eu saí. Eu cresci em uma pequena cidade no Reino Unido, o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo e ninguém guarda segredos por muito tempo. Quando eu tinha 13 anos, fiz amizade com uma garota que morava em uma casa logo atrás da minha, e começamos a nos encontrar após a escola. Não fazíamos muito quando não estávamos na casa uma da outra, apenas visitávamos o parque local ou caminhávamos pela rua, falando sobre dramas escolares. Minha amiga fumava cigarros, mas eu não fumava porque éramos menores de idade. Ela pegava os cigarros do pai ou apenas apanhava os usados do chão. Sim, isso era meio nojento. Na nossa rua, tínhamos uma vizinha a quem chamarei de Diana, um nome falso para proteger sua privacidade. Essa mulher tinha cerca de 60 anos na época e era conhecida como a estereotipada ou louca dos gatos, pois vivia sozinha com seu monte de gatos. Muitas pessoas na cidade evitavam lidar com ela, pois era muito anti-higiênica e estranha, sempre cheirando a urina de gato, mesmo que seus gatos fossem bem cuidados. Eu não sei por que ela cheirava assim. De qualquer forma, essa mulher costumava ficar perto de mim e da minha amiga, que chamarei de Megan, outro nome falso para proteger sua identidade real. O problema é que eu pegava o ônibus para a casa da escola, e tínhamos que passar pela casa de Diana para chegar à nossa, pois esse era o caminho mais rápido. Sempre que passávamos em frente à casa dela, a senhora Diana sempre estava na porta do jardim e iniciava uma conversa conosco, não importava quantas vezes tentássemos desviá-la, ela sempre encontrava um jeito de nos manter ali, seja citando algo ou fazendo uma pergunta. Isso me incomodava um pouco porque eu só queria ir para casa. No entanto, isso não parecia incomodar Megan tanto quanto a mim, pois ela sempre jogava junto e ficava para conversar. Às vezes, quando estávamos vagando, Diana também tentava falar conosco. Para mim, em particular, era meio sufocante às vezes. E então, ela descobriu que Megan fumava. Não sei se era porque ela podia sentir o cheiro do cigarro nela ou não, mas Megan admitiu isso quando Diana perguntou. Naquele dia, ela nos pediu para esperar um segundo, desapareceu por alguns minutos e voltou com 2 cigarros. Ela me ofereceu um, mas eu recusei. Então, ela entregou-os a Megan e disse: "Mais para você", e sorriu para Megan. Eu me senti muito desconfortável, mas não queria demonstrar isso, porque não queria deixá-las desconfortáveis ou fazer com que pensassem de forma errada. Agora, não sou homofóbico, mas sabia que Diana era lésbica, ou pelo menos era isso que sempre diziam sobre ela, e olhando para a situação e seu comportamento para conosco, eu sinceramente me perguntava se ela estava tramando algo mais sinistro.
Isso fará mais sentido à medida que a história avança, mas para uma mulher da idade dela oferecer cigarros a uma garota para fazê-la se sentir legal e especial, claramente não era alguém com boas intenções, e isso não me parecia bem. De qualquer forma, Megan aceitou os cigarros e continuou a conversar efusivamente com ela. Depois disso, Diana dava cigarros a Megan todos os dias após a escola. Eu disse à minha amiga que achava isso estranho, mas ela discordou, afirmando que Diana era legal porque era uma hippie e nos contou que fumava quando era adolescente também. Eu não estava convencido, mas não disse a ninguém, porque não queria que Megan se metesse em problemas com os pais. Certa vez, em um fim de semana, já era tarde da tarde e estávamos caminhando pelo nosso bairro novamente quando passamos pela casa de Diana. Ela deve ter nos visto da janela da sala, porque saiu correndo para o jardim e acenou para nós. Fiquei irritado novamente, porque odiava estar perto dela, mas tinha que seguir Megan. Ela deu mais um cigarro para minha amiga, só que desta vez entregou a ela um isqueiro e disse para ela fumar na porta. Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém do lado de fora, já que era inverno e o céu estava muito nublado. Eu achei que Diana estava sendo muito indiscreta ao deixar Megan fumar bem na frente dela, mas não queria deixar minha amiga, então meus pés ficaram firmemente enraizados onde estavam. A mulher nos perguntou o que iríamos fazer naquele dia, e Megan apenas respondeu que provavelmente iríamos para a cidade fazer compras e talvez voltar para sua casa até a hora do jantar. Diana assentiu e então, de repente, nos convidou para sua casa para tomar suco de laranja. Eu fiquei realmente irritado e não queria entrar, e percebi que Megan também não queria, e agora apenas nos olhávamos. Embora Megan fosse muito rebelde e teimosa para admitir que eu estava certo em minhas dúvidas, mesmo ela podia perceber que algo estava errado com isso. Então, ela simplesmente disse ou não, obrigada. Ela tentou manter a voz leve, mas eu pude perceber que ela estava tão desconfortável quanto eu. Venham, eu tenho suco Tropicana fresco e esse calor está insuportável. Entrem e bebam algo, disse ela. Eu me senti muito desconfortável, então tomei a iniciativa de dizer ou não. Embora eu geralmente deixasse Megan fazer a conversa, desta vez fui rápido ao dizer que tínhamos que ir para a cidade e que não tínhamos muito tempo antes do ônibus chegar, então seria melhor irmos embora imediatamente. Então, eu peguei a mão de Megan e praticamente a arrastei para longe de lá. Depois disso, não olhamos para trás e caminhamos em silêncio até o ponto de ônibus. Enquanto estávamos lá, eu disse a ela que Diana era uma pessoa estranha e que eu não tinha um bom pressentimento sobre ela nos convidar para entrar em sua casa. Felizmente, Megan concordou de forma apreciativa, pelo menos no começo. Mais tarde naquele dia, quando estávamos no quarto de Megan, depois de voltar de um dia de compras, ela me disse que talvez Diana não quisesse ser estranha ou ter alguma intenção oculta. Na hora, eu a olhei como se ela estivesse desenvolvendo um chifre na testa e duas cabeças. Ela disse que talvez, como Diana falava muito conosco, ela estivesse apenas solitária e nos visse como amigas. Isso me deixou muito perplexo. Para o amor de Deus, éramos 13 anos e ela tinha cerca de 60. Não havia como isso ser uma amizade normal. Eu disse à minha amiga que discordava e que também era muito estranho e irresponsável ela estar dando cigarros a Megan e agora, para piorar, estava nos convidando para tomar suco de laranja. Isso era algo que eu não podia ignorar, era muito estranho. Além disso, a atitude dela também era muito estranha, e, francamente, havia algo em toda a situação que simplesmente parecia errado. Sentia que era desconfortável. Eu disse a Megan que havia 1 milhão de razões pelas quais não deveríamos entrar na casa de uma estranha para tomar alguma bebida. Ela poderia drogar nossas bebidas e nos sequestrar, entre muitas outras coisas que ela poderia fazer. Quando eu disse isso, Megan, rebelde como sempre, queria me contradizer e me disse que eu estava apenas sendo paranoico e que achava que eu estava sendo muito injusto com meus julgamentos sobre Diana. Ela comentou algo sobre não saber se eu estava sendo superprotetor ou preconceituoso e me deu um discurso todo sobre como eu não poderia ser o tipo de pessoa que julga os outros apenas por seus gostos ou pela aparência. Mas minha preocupação não tinha nada a ver com isso, mas sim com a atitude dela, que já estava começando a me deixar bastante desconfortável.
Mas, infelizmente, minha amiga não conseguia ver isso ou simplesmente não queria perder o fornecimento de cigarros gratuitos e queria justificar sua amizade com Diana. No entanto, como geralmente acontece, o tempo sempre prova que eu estava certo. E isso aconteceria apenas algumas semanas depois. Antes disso, contamos a um amigo que era alguns anos mais velho sobre toda a situação com Diana. Ele ecoou os sentimentos de Megan e disse que Diana provavelmente estava apenas solitária e apenas tentando ser legal conosco. Isso me deixou furioso, porque eu realmente não conseguia entender como eles não viam a estranheza nessa situação e quão potencialmente perigosa ela poderia ser para nós, especialmente para Megan, que parecia ser o principal objeto de interesse de Diana. No entanto, não queria insistir mais e deixei isso para lá, nunca mais falei sobre o assunto com esse amigo. Agora, o incidente que finalmente fez com que o véu concreto que todos tinham diante dos olhos caísse aconteceu no início ou meio de novembro, por volta das 17 horas. Meu toque de recolher era entre 19 horas e 20 horas, assim como o de Megan, já que éramos da mesma idade e nossos pais impunham mais ou menos as mesmas regras. Nessa época, era cerca de 16 horas, mas já estava escuro, o que é normal durante essa época do ano no Reino Unido. Nosso bairro tinha esses degraus cobertos de musgo que, se você subisse, era um atalho para Olivia Street, e se descesse, chegava à minha rua. As pessoas costumavam sentar nos degraus, e eles tinham esses arbustos altos e espinhosos que cresciam ao lado, bloqueando parcialmente a vista de quem passava. Durante uma dessas tardes, Megan e eu decidimos ir dar uma volta. Enquanto caminhávamos, passamos novamente pela casa de Diana, e não consegui evitar a sensação de que ela estava observando, como se soubesse que iríamos passar novamente por ali. Quando finalmente chegamos aos degraus, ouvimos um barulho vindo do jardim de Diana. Ouvimos um ruído alto, como algo caindo ou um gato arranhando algo. Não me lembro exatamente do que era, mas era algo que, em minha mente, era alarmante. Foi quando Megan me fez uma proposta. Ela disse que poderíamos nos esgueirar para ver o que estava acontecendo. Eu não queria, mas então ela disse que seria divertido, e como eu não queria ser o chato, concordei e começamos a nos esgueirar para o jardim de Diana. Estava tudo em silêncio, e não havia mais barulho vindo de lá, o que não me fez sentir mais confortável, mas estava tão curiosa que estava apenas me segurando e tentando não olhar para os arbustos. Assim que chegamos perto da casa de Diana, a primeira coisa que avistei foi o lixo que estava espalhado pelo chão. Não havia apenas um monte de latas de refrigerantes e garrafas de vidro quebradas, mas também havia um montão de coisas nojentas que eu preferiria não descrever. Depois, notamos Diana, que estava quase em frente a nós, e estava parecendo estranha, como se estivesse empurrando alguma coisa para o chão, mas não estava bem de pé, estava de joelhos. Fiquei em choque ao ver que não estava empurrando nada, mas sim cutucando algo com uma vara longa, e ela estava claramente muito ocupada com isso. Megan, sempre ousada, fez um movimento para avançar, e quando ela fez isso, eu gritei e puxei-a para longe. Por alguma razão, Megan não parou e acabou se precipitando sobre o arbusto. Mas, felizmente, Diana estava tão concentrada no que estava fazendo que não prestou atenção a isso, então pude puxar Megan de volta. Assim que ela se virou para mim, me olhou com uma expressão horrorizada e sussurrou: "O que você está fazendo? Por que você me puxou?" Mas a resposta veio rapidamente quando Diana se virou e eu a vi em toda a sua glória. Os gatos estavam por toda parte ao redor dela, mas isso não era o que me deixou horrorizado. Era o que ela estava fazendo. O que parecia um gato na mão dela, não era um gato, era um pequeno animal de pelagem clara que parecia um coelho e estava coberto de sujeira. Ela o estava segurando como se fosse um brinquedo, e ela começou a mexer com a coisa na terra, como se estivesse enterrando-a. Estava tão perturbador. Então, eu olhei novamente e vi algo ainda mais horrível. Ela estava tentando enfiar algo na boca do animal. Aquele momento foi uma das experiências mais estranhas e perturbadoras da minha vida. O medo e a ansiedade, ao perceber que algo estava muito, muito errado. A única coisa que eu consegui pensar foi: o que diabos? O que quer que Diana estivesse tentando fazer com aquele pobre coelhinho não era nada de bom. Eu disse a Megan para sairmos de lá imediatamente. Na verdade,
Puxei-a para longe, e fomos correndo na direção oposta, sem olhar para trás. Naquela noite, quando cheguei em casa, contei à minha mãe tudo sobre o que havia acontecido. Ela ficou horrorizada e me disse que definitivamente deveríamos evitar a casa de Diana e que ela realmente não era uma boa pessoa. No entanto, Megan teve um ponto de vista diferente, e embora ela estivesse muito abalada com o que viu, ainda assim se convenceu de que estava tudo bem. Ela não queria cortar os laços, mesmo depois daquela experiência. Enquanto eu tentava convencer Megan a ficar longe dela, ela ainda insistia que Diana era só estranha. Nunca entendi por que ela pensava assim, mas a verdade é que, mesmo com a frustração e as discussões que tiveram lugar entre nós, uma amizade começou a se desgastar. Com o passar do tempo, nossas conversas foram se tornando menos frequentes. Uma coisa que sempre me incomodou foi que, mesmo após o que aconteceu, ela ainda insistia em ir à casa de Diana, especialmente quando queria pegar cigarros. Eventualmente, isso nos levou a nos afastarmos ainda mais. Eventualmente, ela parou de me chamar, e era como se ela simplesmente não se importasse. Se essa história tivesse um final feliz, teria sido tudo bem, mas, infelizmente, a história de Diana não terminaria ali. Algumas semanas depois, ouvi de um amigo que Diana foi expulsa de sua casa e, aparentemente, estava com problemas com a polícia. Algo sobre ela estar envolvida em um caso de crueldade animal e tortura. Eu não estava surpreso. Depois disso, Megan finalmente percebeu que tudo o que eu estava dizendo sobre Diana era verdade. Essa última reviravolta em nossa amizade não significou que eu gostaria de ser amigo dela novamente. Essa história ficou marcada em mim de uma forma que nunca esqueceria. O que quer que estivesse acontecendo com Diana e todos os seus gatos e coelhos seria algo que eu não esqueceria tão cedo.